Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou Nina Tonsik. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Gente, como é que vocês lidam com as pessoas que são conhecidos, poucos conhecidos até, que até falam: ah, eu tô ouvindo o seu podcast. E eu sempre entro num mini parafuso, e vocês? Por que parafuso? Por que parafuso? Ela Porque não tem entendeu nada até pessoas que agora. eu não espero que estejam ouvindo, que saibam de algo que eu falei, que, tipo, porque eu sei que a gente tá falando publicamente, mas tem algum lado, poxa, estamos Você aqui numa salinha, nós 4, tem algum lugar meu, alguma coisa que é difícil de visualizar a quantidade de pessoas que podem ver. E tem pessoas que me surpreendem estarem ouvindo. Sim, é engraçado. Você ainda não entendeu que a gente tem, tipo, 20 mil seguidores só no Instagram, né? Tipo, é muito legal, assim. Nosso podcast foi top 2 do Brasil. Eu ainda não entendi que o pai do meu irmão, que não é meu pai, pode virar e dizer assim: ouvi, vocês 3 são bem lelés, né? E eu pensei, ele não sabia até agora. E agora é uma verdade. Não, ele já sabia. De mim, não. Já sabia, Agnes. A gente acha que a gente esconde as coisas, mas tá tudo ali. É isso que eu ia falar. A Não, Agnes tudo bem. acha que ela tem uma persona social que esconde absolutamente tudo que ela é. Muito eficaz. Ela acha que ela é o maior mistério ambulante do planeta. Eu sou atriz e psicóloga. Eu me formei Ela pra acha. isso. Amiga, Bem-vinda ao Bem-vindo Clube ao do Clube Erro. do Erro. E ninguém é o que acha dos que tá top performando. podcasts do Brasil que muitas milhares de pessoas ouvem. É. Obrigada, galera. Todo Toda mundo que semana. estiver ouvindo, inclusive, se quiser dar um alôzinho assim, manda uma mensagem, um direct. Manda um aí. oi. Manda um oi só pra falar assim, estou ouvindo. Só pra gente ter uma noção. Pra gente enfrentar a realidade. Enfrentar a realidade Obrigada. que é, vocês estão ouvindo. É, tudo bem. Bem-vindos à minha cabeça. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. If you went on a road trip and you didn't stop for a Big Mac or drop a crispy fry between the car seats or use your McDonald's bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's. Errei em ter dado uma segunda chance? Oi, divas e querido divo! Como vocês estão? Amo muito o podcast e analisar as histórias junto com vocês. Eu me chamo Tereza e sou publicitária. Pode parecer irrelevante agora, mas faz sentido no contexto. Eu trabalho na mesma empresa há cerca de 1 ano e meio e desde a época da faculdade. Fui efetivada e continuei, mas muitas coisas mudaram ao longo do tempo. Eu tinha uma melhor amiga do trabalho, a Gi, mas ela acabou sendo demitida por um motivo que, na minha opinião, não fazia sentido. Porém, né, quem sou eu para decidir? Depois disso, meu gestor pediu demissão e a minha nova gestora roubava todas as minhas ideias e levava os créditos. No fim, ela também se demitiu. Parece que ninguém aguenta ficar muito tempo por lá. Hehe. Eu já estava pensando em sair, porque o que eu faço na empresa não tem muito a ver com o que eu quero para minha carreira. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto do ambiente em alguns aspectos e eu me sinto confortável em certos momentos. Só que, depois da saída da Gi, eu fiquei muito desmotivada. Continuei fazendo meu trabalho direitinho, mas em um feedback que eu recebi, apontaram que meu ponto positivo e negativo era a minha comunicação. Depois disso, comecei a me isolar, sentando no meu canto para não atrapalhar, entre aspas, os outros. Só que a situação foi piorando. Eu comecei a ter crises constantes, principalmente antes de ir trabalhar e na hora de dormir, porque eu não queria acordar e ter que ir pra lá no dia seguinte.
Eu tava com todos os sintomas de burnout e acabei sendo afastada por uma semana. Quando eu voltei, a Júlia, que é a outra assistente, simplesmente tinha pegado todas as minhas demandas e se recusava a me devolver. Além disso, começaram a me excluir de reuniões e tirar minhas responsabilidades. Nesse ponto, eu decidi que realmente iria pedir demissão porque eu não aguentava mais passar por tudo isso e queria algo mais alinhado comigo mesma. Só que aí eu pensei, quer saber? Se eu já vou sair, pelo menos vou falar tudo que eu nunca tive coragem antes. Então eu fui pra cima, com todo o respeito, da Ju e da minha gestora e comecei a me impor mais. Depois disso, as coisas começaram a melhorar. A equipe passou a me ouvir e resolvi conversar com a gestora sobre como estava me sentindo excluída e sem espaço para contribuir como gostaria. E agora vem a questão. Será que eu errei em dar uma segunda chance? PS, nem sempre é só sobre o trabalho. É uma metáfora essa história inteira. Ela tava pegando a Ju? Não, essa história não é sobre o trabalho. É uma metáfora. É uma metáfora? É uma metáfora. Segunda chance pra quê? Sobre o quê? Será que é sobre uma relação? Romance, uau. Não, gente, não sei. Vamos lá. Piada. Vamos lá. O que a gente passou por foi uma situação que ela tava desconfortável, alguém deu mas continuou porque era, na verdade, uma situação que ela tava confortável, mas era esquisita. Só que aí veio um feedback e aí ela panicou no feedback. Aí ela ficou muito mal, se excluiu totalmente ali, socialmente. Ficou, não, esse feedback diz muito sobre mim. E ela pirou no feedback, né? Comunicação, então eu não vou comunicar nada. Já que o meu problema é comunicação, então não vou comunicar mais nada. Mas também era o ponto forte, né? Essa parte ficou muito confusa. Claro, mas a gente é ser humano, né? O ser humano, você fala pra ele, você é muito legal, mas o seu tênis tá desamarrado. Aí a gente fica no tênis desamarrado pra sempre. É verdade, ela tem um ponto. Esse é o ponto. Mas, aí ela se excluiu totalmente, ficou recusa. E aí, quando ela se colocou, ela volta, só que ela queria se demitir. Ela continua na empresa. Decidida a sair, então ela falou, agora que eu vou sair, vou meter o louco. E já o louco, que vou me retirar de vez, vou meter o louco. E aí o meter o louco foi se posicionar totalmente. Comunicar, né? Comunicar. E aí ela arrasou. E aí ela deu uma segunda chance porque ela ficou lá. Porque ela arrasou. Bom resumo, galera. Tá. Parabéns. Tô tentando entender. Eu acho que é uma situação que acontece em outros âmbitos, sem ser o profissional, né? Num relacionamento e tal. É tipo, o aprendizado foi como comunicar as coisas e se colocar faz com que o ambiente melhore pra você. Eu achei o máximo que a Ana já leu assim, do tipo, e aí eu comecei a falar e melhorou. Tipo, que doideira, né? Falar realmente... É verdade, eu já dei essa entonação, Você já deu o caminho das pedras quando você já falou dei, isso. Já dei minha opinião. Que é tipo assim, realmente, a gente fala sobre se comunicar no Clube do Erro porque funciona. E ela só superou o obstáculo que é difícil se comunicar, a gente sabe que é. Ela só superou porque ela falou, tô nem aí, vou pra cima de tudo. Isso é muito bom. Que pena, né? Esse caminho é bom. Pode falar. Porque eu acho que às vezes a gente se pega muito se podando do que a gente vai falar quando a gente tá pensando muito no entorno, nos outros, como as pessoas vão receber o que a gente diz. Esse trabalho. Quando você quer controlar a situação, ou seja, o trabalho, o ambiente, uma relação, enfim. Quando a gente toca o caralho e fala, foda-se o entorno, vou falar o que eu quero, vou me expressar da forma que eu quero, eu vou dizer o que eu tô sentindo aqui, foda-se. As coisas, né? Elas Olha vão. só, Eu tenho que aprender a fazer isso. Mas vamos ser sincera também aqui, porque o mundo não é tão receita de bolo assim. Não, óbvio que eu tô dizendo isso... Isso dá certo. Eu tô dizendo isso num ponto hipócrita, tá? Num lugar de hipocrisia minha. Hipócrita? Sim, eu também não sou assim. É óbvio, a gente acha incrível, maravilhoso tudo isso que a gente disse. Agora, a gente faz? Não, mas a verdade não, eu não faço. Mas não, a gente não faz. Se sempre desse certo assim, a gente faria sempre. Só que às vezes, sim, às vezes... E a gente vai voltar pro tênis amarrado com essa. Às vezes, a gente fala e sim, as pessoas te cortam, as pessoas te tiram, as pessoas ficam boladas, as pessoas entendem mal. E você se arrepende do que você falou. Às vezes isso acontece. Só que eu acredito que acontece mais de dar certo do que de dar errado. Só que, tal como o tênis amarrado, a gente é ser humano, a gente aprende mais que as coisas dão errado que dão certo, mesmo se na proporção 80% dê bom quando você fale e 20% dê merda, a gente foca em vai dar merda de novo, porque foi muito ruim quando deu merda. Traumatizante. Você é uma pessoa muito legal, mas seu tênis tá desamarrado. Meu tênis tá desamarrado, logo não vou falar. Não vou falar, porque as pessoas podem entender mal, eu posso perder esse trabalho, então é melhor não falar nada. Pois é, e só deu bom porque ela se desapegou desses 20% do deu ruim que você deu exemplo. Ela falou, se der ruim, se der bom, tô nem aí.
aí. Que eu vou sair. E ela foi lá e ficou. A minha dúvida é, você ficou, mas aonde? Porque você pode... Não. Ah, tá, desculpa. Era mais profundo uma pergunta complexa, Agnes. Desculpa. Não, mas é tipo assim, sério, tipo, que lugar que você tá querendo ficar, sabe? Tipo, legal que você tá nessa empresa e tal, mas me parece uma empresa bem problemática, sabe? E tipo, você me parece uma pessoa que trabalha bem, tem ideias boas e que você pode fazer a sua carreira melhor em outros lugares também, sabe? Se é uma empresa que não te contempla, não é só porque você agora chegou chegando, falou pra todo mundo agora te respeita. Amor, é o mínimo, né? Você tá num ambiente de trabalho, você tem que ser ouvida, você tem que ser respeitada. Você vai se contentar com isso, porque não é o trauma de ficar excluída das reuniões e tal, e continuar nessa empresa meio esquisita, ou você vai pegar a sua mala e falar tudo que você tem pra falar, e mesmo assim se retirar, entendeu? Por outro lado, se com essa posicionamento ela consertou o ambiente ao redor que estava incomodando ela, por que não ficar? Exatamente, aí tudo bem. Aí é o Será que é possível consertar o ambiente ao seu redor? Mas ela pareceu... Mas ela pareceu que se posicionou e parece que ela se posicionou e conseguiu dar uma ajeitada ali na situação que tava mais incomodando ela. Mas ainda assim, aí eu vou voltar aqui, já que você curte a gente, analisa muito as outras histórias, vou recordar aqui uma história muito boa que a gente teve no podcast, que foi a demissão de Natal. Ah, sim. O nosso ouvinte que mandou a cartinha nessa história, ele fez pontos positivos e pontos negativos pra demitir uma pessoa, tá? Eu acho que você deveria fazer isso sobre o teu trabalho. Porque, às vezes, quando a gente tá em alguma situação que parece que dá uma melhoradinha, aí a gente se contenta com um confortinho que chegou. E aí, isso faz com que a gente ignore as coisas ruins que já estavam incomodando antes. E se isso é sobre trabalho, isso também se aplica a relações. Não é sobre trabalho, justamente, Pronto, né? Porque pode ser por uma relação. Quando é que a gente não passa por aquele relacionamentozinho que tá incomodando, aí de repente dá uma melhoradinha, aí você fala, caraca, melhorou, é aqui que eu vou ficar. Ai, tá confortável, aqui que eu vou ficar. Eu escolho muito bode expiatório de questão. Tipo assim, tô incomodada. Aí eu decido, tô incomodada com isso. Aí se eu resolvo isso e eu continuo incomodada, eu fico assim, eita. Porque o incômodo não era sobre isso. Que coisa louca. Mas até descobrir que não era aquilo, eu passo 2 meses naquela alta alegria, aquele high, né? De tipo, resolvi, tá tudo lindo agora. Exato. 2 meses depois você faz, pelo visto, não era aquilo. A alegria não perdurou. Eu acho que você tem que botar o pé no chão e fazer isso, entendeu? Faz a análisezinha aí da demissão de Natal. Analisa pontos positivos, analisa pontos negativos, principalmente o que você falou, que é uma empresa que, assim, não tem muito a ver com o que você quer pra tua carreira. Essa parte me pegou. Você falou isso. E tem uma parada muito legal, que é, você entrou nessa empresa desde a época da faculdade. Tem um universo de coisas aí no mundo. Você é bem jovenzinha. Vai. Disse a tia. Fala, tia, fala. Como vão os namoradinhos? É que agora eu fiz 30 anos, eu tô muito experiente. Sim. Fala. Mas é sério, falando sério mesmo, tem tanta coisa pra viver nessa vida, às vezes não é aí só que você vai viver todas as coisas do mundo. Analisa mesmo, porque às vezes é saindo que vai ter coisas mais bacanas pra você. Você vai abrir portas mais legais, talvez, porque o lugar onde você se traumatizou não é só porque você curou um pouco ou resolveu de alguma forma o trauma, que não é um lugar traumatizante. Então, tipo assim, se liga aí, se esse ambiente que você tá, você vai sustentar isso? Será que essa pessoa que você foi em falar tudo, partir pra cima das pessoas, você vai ter que ser assim sempre? Porque isso é uma armadilha. Cuidado pra você não ter que virar a pessoa que vai sempre pra cima, porque quando você foi pra cima, deu certo. Acho que o ambiente tá te pedindo pra ser essa pessoa que vai pra cima, isso não é bom. Você tinha que ser uma pessoa que apenas se comunica normalmente, né? Você tem que fazer um esforço pra você conviver bem em um lugar, porque esse lugar não é o seu natural, né? Então, analisa essa situação aí. Já eu não quero levantar nenhuma bandeira de sai ou fica, porque eu acho que... Eu vou levantar só o prós e contras que eu acho que eu concordo, que eu acho que dá pra você chegar à conclusão de que você está satisfeita agora após essa mudança nesse lugar e dar uma segunda chance de sim. Assim como dá pra você perceber que a questão não era essa. Então, eu quero deixar bem ao seu cargo você ver a partir do prós e contras, que eu adorei a ideia de botar no papel e ver e organizar, que eu acho que vai te ajudar a entender se
foi suficiente ou não. A mudança que ocorreu. Agora eu fiquei nessa na minha de tipo... Mas adorei tudo que você levantou sobre lugares que eu adorei a analogia. Se a história não é de fato sobre trabalho, você não é publicitária, você é escritora. Porque, sério, ela fez uma análise muito boa, né? Uma análise, uma metáfora, uma analogia muito boa. E o pior é que eu acho que pode ser exatamente sobre isso. Só que no final ela percebeu que talvez ela faça isso em outros âmbitos da vida dela. Porque é uma repetição de padrão, né? E de todo mundo, né? Vamos lá. Não é só você, né? Mas é esse o lugar de você ter que, né, vestir uma coisa... O que eu falaria, além dos prós e contras de ficar lá na empresa ou não, é você ver quem você tá sendo nessa empresa e se isso tá te custando muito, entendeu? Pra você ficar lá dentro, você tem que ser X. Isso te custa, isso é cansativo. Eu sei que a gente adora interpretar pessoas que a gente não é pra agradar os outros. Só que às vezes você entra num lugar que você tá fazendo tanto isso que você cansa e você tá se desgastando mais do que agradando os outros, porque no fundo você não tá se agradando, entendeu? A recompensa não vale. Quem quer agradar a todo mundo acaba não agradando a ninguém. Desculpa. Um momento da minha infância veio, mas pelo visto é só minha mesmo. Eu mudaria essa frase pra quem quer agradar todo mundo não está agradando a si mesmo. A si mesmo. Eu achava que ela ia concluir assim, a frase, também. Inclusive. Que lindo, é bem melhor. Vou avisar. Porque eu acho que tá agradando as pessoas. Mas não agrada a ninguém se você quiser agradar a todos. Não dá pra ser, sim, tipo gregos e troianos, né? Quem agrada todo mundo agrada gregos e troianos. Não pode olhar os dentes porque lá dentro tem gregos. Exatamente. Errei em ter dado uma segunda chance? Eu não acho. Eu acho que não é um erro. Eu não acho. Eu acho que não é um erro. O erro é você não analisar essa segunda chance, por que você se mantém nela, se realmente isso... É que dado que você está questionando ela, vale a pena olhar. Porque se ela só tivesse feito e não tivesse mandado carta pra gente, é porque estava em paz. Já que você está futucando a questão, creio eu que deve ter algo sim a se futucar e a pensar. Acho que isso foi o ponto. Você quis futuca mesmo, pode futucar. Futuca. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. E também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.